Fala aí, meus queridos e minhas queridas, beleza? Bernardo por aqui, tá começando mais um vídeo do Instinto Viajante e hoje a gente vai falar sobre roteiro e tempo de viagem. Então, galera, começando mais um vídeo do Instinto Viajante e como eu prometi, hoje a gente vai falar sobre definir o seu roteiro de viagem e quanto tempo que você vai viajar. Primeiro definindo o roteiro, vamos deixar o tempo para um segundo plano. Em relação ao roteiro, a principal dica é priorizar viagens circulares. O que eu quero dizer com isso? Eu, quando saí para viajar, eu saí do Rio de Janeiro, fui em direção ao sul do Brasil, passando pelo Uruguai, Argentina, Chile, para fazer um 360 graus na América do Sul, fazer uma viagem circular. Por que uma viagem circular tende a ser melhor? Porque você evita de passar 2 vezes no mesmo lugar. Então, assim, eu vejo muito roteiro de viagem na internet, de muito mochileiro por aí, que o cara vai, digamos, ele está no Rio de Janeiro, ele vai para Paraná, ele volta para São Paulo, depois vai para Minas, Espírito Santo, Bahia, aí volta para o Rio Grande do Sul. Nada impede você fazer isso. A viagem é livre e você faz o que você quiser. Acontece que quando você faz um roteiro circular, você tem menos perda de tempo. Portanto, se você sai do Rio de Janeiro e você vai para Paraná, você já visita no meio do caminho São Paulo e vai seguindo para baixo, sei lá, vai até Ushuaia, que é a cidade mais ao sul da América do Sul, e contorna voltando pelo Chile. Uma viagem assim ela faz mais sentido, você segue o fluxo, entende? Então você vai ter menos perda de tempo e, consequentemente, menos perda de dinheiro. Porque tempo é clichê, né? Mas tempo é dinheiro. Então, assim, você vai deixar de gastar com transporte, ou se você estiver viajando de carona, você vai gastar menos com hospedagens, já que você não vai precisar tantos pernoites para chegar nos seus lugares que você deseja, né? Então, priorize fazer roteiros circulares, sempre. Seja em um país ou seja em um continente. Então, dito isso, a gente pula para um outro ponto que é onde viajar, onde você quer viajar. E a dica que eu dou em relação a onde viajar é a seguinte: você já fez uma viagem? Você já fez um mochilão na sua vida? É a primeira vez que você está saindo para viajar? Se você já tiver viajado, já souber mais ou menos como é a vida de uma viagem longa, como é o dia a dia, se você já sabe que você gosta desse tipo de viagem, já fez um mochilão de 1 mês, 2 meses, 1 ano, você já não tem dúvida de onde você quer viajar. Por outro lado, se você nunca fez uma viagem assim, o que eu indico é viajar perto da sua casa. Ou seja, se é brasileiro, prioriza viajar pela América do Sul, cara. A maioria das pessoas elas já ficam assim querendo, mochilão é Europa. Na verdade existem duas unanimidades, né? Mochilão Europa ou mochilão América do Sul, são as duas, assim. E geralmente quem quer a Europa seguia muito pela Eurotrip, por esse sonho mágico de muitos mochileiros por aí, mochileiras também. E sendo que, pensa bem, se você nunca fez essa viagem, não sabe como é, não sabe se você vai gostar, é melhor viajar perto de casa, porque numa possível desistência, você volta muito mais fácil, você perde menos dinheiro, você perde menos tempo e você está próximo da sua família, você não vai ter nenhuma crise sentimental, digamos, ou mental em relação a essa viagem. Se tiver essa crise, você vai pegar um avião e voltar para casa. É óbvio, qualquer lugar do mundo você tem como voltar para casa, mas é mais fácil estando aqui do lado, certo? Então, se você nunca fez uma viagem, a minha dica é viaja pela América do Sul, viaja pelo Brasil, pelos países vizinhos, beleza? Até porque, assim, eu conheço muito viajante que foi para a Europa, conhece muita coisa da Europa e não conhece o próprio país. Eu não sou nacionalista, mas é legal a gente viajar por aqui. A gente constrói uma identidade cultural bem diferenciada, viajando pelo Brasil, conhecendo nossas raízes e viajando pela América do Sul, pela América Latina. A gente se reconhece mais. Eu não estou tentando estimular nenhum tipo de nacionalismo, nenhum tipo de xenofobia. Mas é legal conhecer as próprias raízes, saber, até para quando você lidar com outra cultura, você perceber quais são as diferenças e aprender a respeitar a cultura do outro também, entende? Então é isso. Tenta viajar para perto da sua casa, para ver se você realmente gosta da coisa. E depois alça voos maiores. Vai para a Europa, vai para a África, que deve ser interessantíssimo, ou para a Oceania, para a Ásia, que está bem na moda. Outra dica importante é que a sua flexibilidade de datas vai fazer com que sua viagem seja mais barata. Ou seja, quanto mais flexibilidade de datas você tiver, mais barata será a sua viagem. Mais barato será comprar uma passagem de avião, uma passagem de ônibus, conseguir uma estadia, beleza? Então considera isso também. Outro ponto que você tem que levar em consideração é a alta e a baixa temporada do destino que você está indo, né? Então, assim, vale a pena você pesquisar, ver se é verão. O verão geralmente os preços são mais caros. Se for um destino de neve, o inverno vai ser mais caro porque a galera tá indo nevar, Então, assim,
é legal você priorizar viajar na baixa temporada, porque os valores vão estar muito mais baratos e os pontos turísticos vão estar mais agradáveis, vai ter menos muvuca, você vai aproveitar melhor a sua viagem. Se você vai viajar de carona, considera também o fluxo de turista. Aí já é mais ou menos o inverso da alta e da baixa temporada. Você quer viajar de carona, se o lugar for muito inacessível, tiver um baixo fluxo de turistas, a carona vai ser mais complicada. Tudo bem, por outro lado vão ter menos pessoas tentando carona, todos os carros vão ser para você. Mas pode ser que não passe ninguém. Vou dar um exemplo, na Argentina, na parte da cordilheira da Argentina, na Ruta 40, o fluxo de carro durante o outono e inverno é muito baixo, muito pequeno. É bem difícil viajar de carona lá. Por outro lado, viajar no verão na Ruta 40 é bem tranquilo. Existe a cultura de dar carona, você vai conseguir mais caronas. Então, se atenta também ao fluxo, dependendo da forma que você for viajar. Você vai viajar de transporte público, de ônibus ou de avião, ou você vai com seu veículo próprio, aí vale mais a pena você viajar na baixa temporada, porque para você não interessa o fluxo. Pelo contrário, é até melhor que não tenha fluxo. Os preços vão estar mais baixos e os lugares mais agradáveis de visitar, como eu falei anteriormente. Em relação ao tempo da sua viagem, a dica que eu dou é: tenta não definir um tempo muito curto para conhecer muitas coisas. Por exemplo, recentemente eu vi um casal num grupo de viagem que eu sigo no Facebook falando que ia viajar por toda a América do Sul em 3 meses. Sinceramente, isso é impossível. Eu viajei 2 anos pela América do Sul e conheci menos da metade dela. Então, assim, se você viajar direito, conhecendo os lugares, priorizando sensações ao invés de só passagens por pontos turísticos, a sua viagem ela não pode ser tão curta. Ou melhor, se ela for curta, ela não pode conhecer tantos países. Eu vejo muita gente falar: eu fiquei 2 meses na Europa, conheci 50 países. Cara, você não conheceu, você passou por eles, entende? Então, assim, eu e Isabela, a gente viajava tão devagar que a gente sabia o nome de rua das cidades. Eu não estou aqui definindo como deve ser seu tipo de viagem, mas sim que você não defina espaços tão estreitos, tão curtos para conhecer muitos lugares, porque você não vai aproveitar. Outra coisa é que, assim, a Patagônia, por exemplo, as condições climáticas variam muito. Então, se você chegar em El Chaltén, você quer ver uma torre bonita, ou se você chegar em Torres del Paine, quer ver as torres principais, as condições climáticas elas variam, elas podem frustrar a sua viagem. Então o que eu digo é o seguinte: bota no seu planejamento de viagem 2, 3 dias para cada cidade que você quer passar. Esse é um tempo legal. Assim, eu e Isabela, a nossa média é essa, 2, 3 dias por cidade. Tem cidade que a gente fica 10, e o Ushuaia a gente ficou 15 dias. A gente não planejava ficar isso tudo, mas a gente ficou 15 dias. Então, assim, saiba que um planejamento de viagem muito apertado pode frustrar a sua viagem e pode fazer com que você perca sensações, experiências e amizades muito legais. Deixa fluir, entende? Qualquer mochileiro e mochileira que você conhecer vai te falar isso. Cara, deixa acontecer, planeja pouco. Então, planeja mais ou menos o lugar que você quer seguir, quanto tempo mais ou menos você precisa para isso. Você vai largar seu emprego, você vai largar seu trabalho, vai ficar viajando sempre, como vai ser? Você tem 1 ano para viajar, 2 anos para viajar? Então define qual é o seu tempo que você pode viajar ou que você gostaria de viajar e define um espaço territorial pequeno para esse tempo, para que sobrem dias. Por exemplo, minha primeira viagem foi para Bolívia e o cronograma do meu grupo de viajantes era tão apertado que a gente tinha 20 dias e quase praticamente todos os 20 dias a gente tinha atividade. Isso é loucura. Eu era um viajante muito inexperiente quando fiz esse planejamento. Então, assim, se a gente conhece um boliviano ou uma boliviana legal e chama a gente para um churrasco, para um aniversário, a gente não poderia ir. Se você tem um cronograma de viagem, um planejamento muito apertado, você perde boa parte das melhores experiências da viagem, que são o contato com pessoas, são as coisas imprevisíveis. Entendeu? Então, assim, deixa lá 1, 2 dias livre. A cada 2 dias que você planeja, deixa 2 dias livres, porque você pode gostar muito de uma cidade e querer ficar nela um pouco mais. Ou você pode odiar uma cidade e te sobra mais uns dias. Ou você pode odiar uma cidade e mesmo assim gostar das pessoas que conheceu ali, quer ficar no hostel mais uma noite, curtir uma festa, curtir um churrasco, entende? Então, assim, não faz um planejamento apertado. Isso eu já fiz e sei que isso é horrível, é muito ruim. Não te sobra tempo pra nada. E olha que eu nem estou considerando os primeiros dias que você chega na cidade, que às vezes você chega de uma viagem cansativa, você não quer fazer nada, quer ficar só com o pé pro alto. Quando o seu planejamento é muito apertado, você não consegue fazer isso. Ah, e vou deixar uma outra dica também, que é o Tripline. Dá uma olhada no Tripline, que tá bem legal para montar o roteiro nele. Você pode incluir fotos, datas de viagem, fazer um mapinha lá, tudo certinho. Então o Tripline é o que eu uso para programar minhas viagens e para registrá-las também. E eu acho que você deve dar uma olhada nele, beleza?
Então assim, eu vou deixar aqui na descrição todos os pontos que eu conversei nesse vídeo. Você anota aí, dá uma olhada, repassa e considera isso tudo na hora de fazer o seu planejamento de viagem. Eu vou ficando por aqui, vou pedir um like, um joinha seu nesse vídeo para dar uma moral pra gente. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve aqui do lado e fica ligado nos próximos vídeos. Se você já se inscreveu, clica no sininho que o YouTube avisa quando tiver um vídeo novo, beleza? Então valeu, abração, boa viagem e semana que vem estamos de volta. Valeu!